Olha a pergunta que é feita a Kardec. Aí o indivíduo pergunta: solicito-vos uma última resposta. O Espiritismo tem poderosos inimigos. Não poderiam eles interditar-lhe a prática e as sociedades e, por esse meio, impedir-lhe a propagação? São os obstáculos. Nós só vamos colocar aqui que Allan Kardec se referia a espíritos encarnados. Tá certo, gente? Ele, nessa pergunta aqui, ele não está se referindo a espíritos encarnados. E nós sabemos que, além dos encarnados, nós temos os desencarnados, que o Livro dos Espíritos coloca, eles influenciam na nossa vida muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, existem os benfeitores espirituais que caminham conosco para que todos os eventos se realizem, e, infelizmente, ainda os irmãos infelizes que acreditam que podem interditar a doutrina espírita. Mais do que a doutrina espírita, podem interditar o Consolador que Jesus prometeu, porque ao interditar o espiritismo, está interditando Jesus. Então, vamos ver a resposta de Kardec? Então, poderiam impedir a propagação? Olha, o Kardec é demais, olha a resposta dele. Seria um modo de perder a partida um pouco mais cedo, porque a violência é o argumento daqueles que não têm boas razões. Então, nós vamos lembrar, quem que era o senhor Kardec? Um homem sério sem ser sisudo, ponderado e profundamente resiliente. Ele não desanimava e não desistia. Caía, levantava, era perseguido, voltava, não dava certa publicação num dia, ele fazia no outro. Nós não sabemos a história do senhor Kardec? Então, ele fala que a violência é o argumento daqueles que não têm boas razões. E ele continua respondendo: se o espiritismo é uma quimera, ele cairá por si, mesmo sem que para isso se esforcem tanto. Tá certo? Uma coisa que, na verdade, lembra daquele pensamento que é colocado? Que você pode enganar todos por pouco tempo. Você pode enganar muitos, todos, por pouquíssimo tempo, mas ninguém consegue enganar todos o tempo inteiro. Então, o ponto do Kardec é esse. Se é mentira, se é uma quimera, e vamos lembrar, gente, que isso aqui não é de hoje, não. Isso aqui é uma resposta de Kardec para uma pergunta feita naquela época dele. Então, se o Livro dos Espíritos foi escrito, né, foi publicado em 1857, depois disso, mas é ainda no final do século, não é nem passado, né? É do outro século, anterior ao século passado. E aí, Kardec continua. Se, ao contrário, é uma realidade, então ele está se referindo ao quê? Se o espiritismo é uma realidade, então está em a natureza, como o Volo disse. E ninguém com um traço de pena. Vamos fazer o que significa um traço de pena? Hoje, uma canetada para escrever uma ordem de interdição. Porque o que ele estava se referindo, a pergunta, é se alguém não podia fazer uma interdição escrita de que o espiritismo ia sair, ia ser proibido. Entenderam, gente? É esse tipo de interdição. E aí ele fala, não é, e ninguém com um traço de pena, com papel escrito na polícia, pode revogar uma lei natural. Se as manifestações espíritas fossem privilégio de um homem, não há dúvida que, arredando este homem, se poria um termo às manifestações. Tá certo isso, gente?
Vamos imaginar que o Espiritismo estivesse assentado, que as manifestações do Espiritismo, as verdades todas que ele vem trazer, tivessem assentadas em uma pessoa, em um indivíduo. Realmente, se tivesse uma ordem de interdição que prendesse essa pessoa, é verdade que o Espiritismo sairia do ar. Mas aí Kardec fala, infelizmente, para os adversários do Espiritismo, as manifestações não são mistérios, gente, para pessoa alguma. Aí não há segredos, nada oculto, tudo se passa às claras. Não foi feito um grupo oculto. Por exemplo, os Rosas Cruzes são. A gente sabe que as reuniões dos Rosa Cruz, de outros grupos oriundos dos Cavaleiros Templários, elas sempre ocorriam. Os maçons eram reuniões que às vezes não tinham presenças femininas, só presenças masculinas. Elas eram segredos, só pessoas muito liberadas e próximas do grupo central é que podiam assistir, né? Quem já ouviu falar no Santo Graal, né? Que é o indivíduo na maçonaria que chega ao grau 33. São poucos, mas não se trata disso do Espiritismo. Ele foi criado aberto para todos. Então, por isso que Kardec fala que as manifestações não são um mistério. E aí a gente pode lembrar que as manifestações, elas representam todas as formas de trazer o conteúdo do Espiritismo para o mundo. O Espiritismo não saiu da cabeça de Kardec. Ele ouviu falar das mesas girantes. A primeira vez que ele ouviu falar que as mesas girantes respondiam perguntas, o que ele falou? Só vou acreditar nessas mesas girantes quando me provarem que elas têm cérebro para pensar e nervos para sentir. Sinal de que ele não ia acreditar em mesas girantes nunca. Mas como ele era um homem sério, comprometido com a verdade, um cientista, quando ele tomou conhecimento das manifestações, ele identificou nessas manifestações a profunda verdade que elas traziam. E mesmo porque essas manifestações vieram, é o que nós falamos da universalidade dos espíritos, elas vieram de muitos lugares diferentes, trazendo conteúdo. Então, vamos continuar. Nada oculto, tudo se passa às claras. Elas, as manifestações, estão à disposição de todo mundo e se produzem desde o palácio à mansarda. Foi isso que o Kardec constatou, que as manifestações inteligentes, elas não vinham só através de pessoas cultas, cientistas, estudiosos, não. Elas vinham de vários lugares diferentes. Inclusive, por intermédio de pessoas, quando fala mansarda, são de lugares onde as pessoas não tiveram acesso à educação, à formação linguística. Nada disso que caracteriza um conhecimento maior, porque o conhecimento da doutrina espírita é muito grande. Há pouco tempo, eu ouvi, li alguém fazendo um comentário, alguém que conviveu com Francisco Cândido Xavier, ainda na época de Pedro Leopoldo, quando tinham sido lançados alguns livros psicografados por ele, de autoria do Espírito Emmanuel, e dentre estes livros, o livro Paulo e Estevão. E esse indivíduo, não religioso, não católico, não espírita, ele falou, eu conheço o Chico desde pequeno. Aí ele usou a expressão, ele não teve formação nenhuma, ele teve mal o 4º ano do primário.
Ele até fala uma expressão pesada. Não, se o Chico escreveu o livro Paulo Estevão, e eu conheci burro desse jeito, eu acredito em qualquer manifestação de espíritos. É claro, gente. Eu tenho a impressão, isso aí já é observação minha pessoal, Thelma, que uma das questões do Chico ter nascido em Pedro Leopoldo, de família muito pobre, a mãe morreu ele muito criança, então ele não teve nenhum aconchego da casa dele. Alguns irmãos do Chico até estudaram, mas ele não. O pai dele casou de novo, ele foi criado por uma madrasta que foi muito cruel com ele, tanto é que a Maria João de Deus, que é a mãe dele, começa a aparecer para ele como espírito, já porque ela já tinha falecido, e começa a falar: meu filho, aguenta firme. Tem até o episódio que a madraça furou a barriga do Chico com um garfo, e ele chorando foi contar para a mãe. E Não, ela fala Thelminha, para ô ele, Thelminha, isso foi a madrinha dele. a madrinha, isso, A desculpa, madrasta era o anjo que justamente depois. a mãe falou, aparecerá o anjo. Ah, Aí quando graças a Deus. apareceu, justamente Não, ele falou, graças a Deus. A madrinha, é a desculpa. A madrinha. madrinha. Eu sempre. Você já me corrigiu isso outro dia, você lembra? Lembro não, mas tá tudo bem. Aí ele estava muito triste. Aí, voltando, por que eu acho que ele fez isso? Chico fez isso, e a espiritualidade permitiu, exatamente para que se soubesse das dificuldades dele na escola, da simplicidade, e então a madrinha, pela madrinha dele, que o machucava muito, a mãe fala que ele teria um grande objetivo e um grande caminho pela frente. Então, o Chico volta, é paciente com aquela mulher, e olha que maravilha, é isso mesmo. Depois aparece uma casa onde ele é criado com mais carinho, segundo a correção aí da Célia com a gente, que era a madrasta dele, que foi amorosa. Então, Chico fala, ninguém tem dúvida da mediunidade de Chico, tá certo? Mas nessa época nós não tínhamos Chico, né? É Kardec falando com as experiências dele. Podem interdizer-lhe o exercício público, ou seja, pode interditar, podem proibir a apresentação pública do espiritismo. No entanto, é assaz sabido que não é em público que elas mais se dão. As comunicações mediúnicas, elas sempre são feitas no reduto protegido de algum lugar. No começo, principalmente nas casas das famílias que estavam sensibilizadas com essa nova ordem filosófica, científica de consequências religiosas. Então, é na intimidade que acontecem as manifestações. Ora, olha a frase, olha o raciocínio de Kardec. Ora, desde que todos podem ser médiums, quem impedirá que uma família no seu lar, que um indivíduo no silêncio do seu gabinete, que um prisioneiro em seu cárcere tenha comunicação com os espíritos? Quem poderá controlar isso? Mesmo nas barbas da polícia e sem que esta o saiba. Então, nós vamos ver a definição do livro dos Médiuns, que fala que todos somos médiuns, em maior ou menor escala, que existem os médiuns ostensivos, nesse princípio do espiritismo, os médiuns de efeitos físicos, que realmente passariam para a cadeira como instrumento de materialização, a capacidade de responder perguntas inteligentes, de caminhar e dar um toque ou fazer alguma sinalização para as letras do alfabeto,
Como podem ter, então, dos médiuns mais ostensivos aos médiuns mais simples, a mediunidade faz parte da própria, do próprio organismo do homem. Por isso que se nós dermos um passeio pela Bíblia, pelo Velho Testamento e pelo Novo Testamento, nós vamos o tempo todo reconhecer, nestes dois grandes livros que compõem a Bíblia, várias manifestações mediúnicas. Então, a mediunidade, ela faz parte da natureza dos indivíduos. Por isso que Kardec fala que não tem como impedir. Onde que você vai fazer uma interdição, uma proibição? Alguém que está lá no seu gabinete, ou que está na sua casa, ou um prisioneiro no cárcere. E, com certeza, Kardec está falando aí com conhecimento de causas. Deve ter chegado muitos depoimentos para eles destes lugares. Então, continuamos com o raciocínio do nosso mestre Lyonês. Admitamos, entretanto, que um governo seja forte o bastante para impedi-los de trabalhar em suas casas. Conseguirá também que o não façam na casa dos seus vizinhos? No mundo inteiro? Quando não há país algum nos dois hemisférios em que não se encontrem médiuns? Olha o raciocínio. Como que vai ser possível? Imagine que num país... Agora mesmo nós vamos falar de alguns acontecimentos anteriores em alguns países. Mas vamos imaginar que fosse absolutamente proibido em algum lugar. Sabe do que eu lembrei? De um amigo meu chamado Iosef. Eu conheci Iosef quando o meu irmão Túlio morava ainda em Viena, na Áustria. E ele tinha ido para o Brasil, tinha ido para lá há pouco tempo. Isso tem muito tempo, gente. Tem mais de uns 40 anos. E o Iosef, o Túlio e mais uns 2 e 3 companheiros em Viena começaram a estudar o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho, e começaram a fazer reuniões mediúnicas lá. Hoje, o Iosef é um dos responsáveis pelo movimento espírita que acontece na Áustria. E aí, sabe o que o Iosef nos contou? Sabe quando que o Iosef teve contato com o Livro dos Espíritos? Vocês não vão acreditar. Quando ele ainda era adolescente, na casa dele, nos arredores de Praga, na Tchecoslováquia. E, na época da Segunda Guerra Mundial, Hitler proibiu nominalmente que qualquer obra da codificação kardeciana existisse. Eu não sei em outras partes do mundo, mas na Tchecoslováquia eu tenho certeza. Na época era Tchecoslováquia, não era só Tcheca, não era só a República Tcheca. Era a Tchecoslováquia e a Iugoslávia. Então, o Iosef conta que cada pessoa transcrevia à mão uma página do Livro dos Espíritos ou do Evangelho e que aquilo foi sendo guardado de casas em casas. Quando terminou a dominação soviética, comunista, na República Tcheca, na Tchecoslováquia, eles voltaram a poder ter os livros. Então, vocês imaginem, nem num regime forte, de pressão, de terror, como o de Hitler, isso aconteceu? Vocês imaginem em outros lugares do mundo. É muito interessante a gente pensar isso. E aí, nós Thelminha, até na Espanha, quando isso ocorreu, que Kardec enviou os livros para lá... Espera, eu vou falar disso. Está aqui anotado. Ok. Está aqui. É porque antes disso eu vou falar continuar um pouquinho do John Hus. O John Hus,
que é da Tchecoslováquia, olha para você ver, ele é considerado uma reencarnação anterior de Kardec. E o que é o John Hus? O que ele fez? Ele foi um crítico da Inquisição. Ele foi um pensador e reformador religioso. Tem uma estátua maravilhosa do John Hus em Praga. E ele nasceu na Tchecoslováquia. Thelma, o teu microfone deu alguma coisa, não sei o que aconteceu. Aqui está só a câmera. Calma, está a conectar o áudio. Espera aí, Thelma. Mas é como se ela estivesse falando, escrevendo. Sim, está à procura da conexão do áudio, mas não sai dali. A internet, eu Ok, acho. já está bom. Já tá bom. Voltou agora, Pronto. gente? Voltou, Thelma, voltou. Pronto. Agora está ótimo. Eu só vou deixar o celular, entendeu? Isso. O áudio vai ficar pior, não vai? Mas desliga o micro do o computador, Thelminha. Está a fazer feedback. Desliguei do computador. Vou deixar Isso, ótimo. Isso, tá ótimo. Agora só você centraliza e pronto. Ótimo. Aqui, gente, está ótimo. Nós vamos lá com Deus. Vamos. Então, vamos voltar lá. O John Hus, então, ele é da Tchecoslováquia, ele está lá, ele foi um pensador religioso importante, e a grande contribuição dele no mundo, ainda numa época difícil da humanidade, foi de 1300 a 1400, ele já fazia críticas pertinentes à conduta da Igreja Católica, principalmente no que diz respeito à Inquisição. Tá certo, gente? Uhum. Então, já lembramos de John Hus. Vamos voltar para o texto para daqui a pouco chegar lá onde a Zélia falou, que é o nosso Auto de Fé de Barcelona. Então, vamos lá. O Espiritismo, além disso, não tem sua fonte entre os homens. Ele é obra dos espíritos, que não podem ser queimados nem encarcerados. Tá certo, gente? E nós vamos lembrar que Jesus avisou: eu vos enviarei o Consolador, que ficará entre vós até o final dos tempos, que relembrará o que eu disse, né, o que eu estou ensinando agora, Jesus falando, e explicará outras coisas. É por isso que quando Jesus fala, quem não nascer da água, né, e do Espírito, não entrará no reino dos céus, vem a doutrina espírita e explica com muita propriedade esse pensamento de Jesus, falando a respeito da reencarnação. Que nascer da água é o feto, né, o embrião, o feto não desenvolve na placenta rodeado de água. Mas é suficiente nascer? Não, além de nascer na carne, nós precisamos de aprender a nascer onde, gente? Pelo Espírito, né? Encontrar a verdade, autoiluminação, autoconhecimento. Então, nós sabemos dessa promessa de Jesus. E aí a gente volta no texto de Kardec, a resposta lá do que é o Espiritismo. Se chegassem a destruir todos os livros espíritas, os espíritos ditariam outros. Aí, Zélia, nós vamos lembrar
do Alto de Fé de Barcelona, que foi um evento que aconteceu dia 9 de outubro de 1861. Livro dos Espíritos já tinha sido publicado em abril, né? E onde aconteceu a queima de 300 livros espíritas em praça pública. Isso aconteceu. Aliás, a Espanha sempre teve uma posição muito radical em relação ao espiritismo. E impediu que o espiritismo crescesse, impediu que ele pudesse continuar nas terras brasileiras com tantos médiuns e mais uma quantidade de livros escritos pela abençoada psicografia de Francisco Cândido Xavier? Pois bem, em resumo, o espiritismo é hoje um fato consumado. Ele já conquistou o lugar na opinião pública e entre as doutrinas filosóficas. Concordam, gente? Porque o espiritismo, a gente inclusive tem isso colocado. A Thelma parou só no meu ou parou Não, estou vendo aqui também que ela parou. Thelma, Thelma? Que a doutrina Thelma? Oi. Voltou agora. Oi, já voltou tô vendo. agora. Agora voltou. Gente, entrou uma ligação no telefone. Não, mas hoje está bem, gente. Hoje está fácil, não. Não, mas faz parte, Thelminha. Faz parte. Você sabe disso. Nossa Senhora, deixa eu pôr uma luzinha aqui para ver se o negócio melhora para Deus entrar. Não, bons espíritos. Não, já está, Thelminha, faz parte. Isso está desde então, sábado. Está desde sábado, tranquila. Pois é. Então, depois eu vou até... depois a gente chega lá, a gente fala. Então, nós vemos lá na introdução do Evangelho, falando que a doutrina espírita ela tem fundamentação filosófica, ela tem uma fundamentação científica, que é uma filosofia, com fundamentação científica e o quê, gente? Consequências religiosas. Então, Kardec já estava absolutamente consciente dessas questões. E nós vemos como que a doutrina espírita encontra obstáculos, né? Vocês estão vendo que hoje é um teste para a nossa fé, para a nossa permanência. Por isso que nós temos que ser resilientes. Aí eu não posso esquecer de Emmanuel no livro de respostas, que ele fala no capítulo intitulado Admiráveis. Sem dúvida, admiráveis são todos os espíritos, os homens nobres e retos que caminham na terra na implantação do reino de Deus, do reino dos céus. Admiráveis também são todos aqueles que se reconhecem frágeis e imperfeitos e que, a despeito das quedas e das críticas dos outros, são capazes de se levantar e continuar a andar. Então, essa condição de resiliência nós temos que ter, companheiros, constantemente. E Kardec, então, resilientes com Kardec, a gente continua. Pois, preciso que aqueles a quem o espiritismo não convém se resignem a vê-lo ao seu lado, restando-lhes a liberdade de recusá-lo. Ninguém precisa de abraçar o espiritismo, mas interditá-lo não tem jeito, porque a gente não pode impedir a luz de brilhar. E Jesus disse, brilhe a vossa luz diante dos homens. Falou para não colocar a luz debaixo da candeia, né? Debaixo da mesa, de nenhum obstáculo. E o espiritismo já é essa luz posta sobre as mesas, sobre os pontos mais altos de vários lugares do mundo. E aí eu me lembrei, gente, de uma história muito especial. Não sei se vocês já ouviram falar do Padre Quevedo.
Ele já desencarnou em 2019. Ele foi um religioso que desmistificava os casos paranormais, porque ele não admitiu dar o nome de casos mediúnicos. Entenderam, gente? Ele chamava de... Vocês estão me ouvindo, gente? Então, sim, né? Estamos sim. Estamos. Sim. É que eu vi o microfone aqui riscadinho, até gelei. Então, ele era... Agora subiu, não? Ai, gente. Não, tá tudo bem. Aqui tá tudo bem. Então, ele trabalhava na desmistificação de casos paranormais. Olha onde que ele nasceu, vocês não vão acreditar, claro, né? É o país que eu acho que tem muitos espíritos contrários, espíritos encarnados e desencarnados, entendeu? Eu acho que é na Espanha. Ele nasceu em Madrid em 15 de dezembro de 1930. Ele se mudou em 1961 para Belo Horizonte. E ele foi morar na minha cidade, gente, Belo Horizonte. E lá ele morreu em 9 de janeiro de 2019. Então, ele foi um padre jesuíta de origem espanhola, naturalizado brasileiro. Quem não sabe, aí eu vou fazer aqui uma parte, a gente está abrindo, né? Abriu a história do padre Quevedo, mas como ele foi um padre jesuíta, eu senti uma necessidade da gente buscar Inácio de Loyola, porque ele foi considerado um dos mais importantes inquisidores da Igreja Católica Apostólica Romana. Santo Inácio de Loyola, ele nasceu em 1491 e morreu em 1556. Ele foi um padre jesuíta espanhol, um dos fundadores da Companhia de Jesus, uma ordem religiosa criada para combater a expansão do protestantismo na Europa, por meio do ensino e expansão da fé católica. Então, eles tinham uma preocupação de combater a reforma protestante, tanto Lutero, Calvino quanto Lutero, e eles estabeleceram vários mecanismos de repressão. Entre esses mecanismos, o mecanismo mais difícil e que atrasou até... Thelma voltou agora. Voltou agora. Ficou nos mecanismos. Ficou nos mecanismos. Voltou agora. Ai, meu Deus. Calma. Os mecanismos do Padre Quevedo? Do Loyola? Você falou isso? Do Loyola, que Então, deixa eu voltar. Eu falei a data. Vocês viram falar do nascimento dele ou não? De quem? Do Loyola? Sim. Não. Só foi do Quevedo, 1930. Não. Então, eu parei para explicar um pouquinho, gente, a história do Inácio de Loyola. Então, Inácio de Loyola, ele nasceu em 1491 e morreu em 1556. Ele foi um padre jesuíta espanhol e ele foi um dos fundadores da Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus foi uma ordem criada para combater a expansão dos protestantes na Europa, os huguenotes. Quem conhece a noite trágica de São Bartolomeu, que junto com Catarina de Médici e junto com representantes da Igreja Católica, eles mataram tantos protestantes que as águas do rio Sena ficaram contaminadas de cadáveres e putrefação por vários anos. Então, nós não estamos falando de uma história assim, criada, isso é fato. E o Loyola criou exatamente essa companhia para garantir que, para impedir a expansão do protestantismo na Europa e para garantir, por meio do ensino, a expansão da fé católica. Então, vocês viram que hoje são muitas as escolas na Europa inteira que têm a fundamentação católica. Aliás, vamos abrir um parênteses, os jesuítas são muito estudiosos, eles têm uma formação maravilhosa,
mas o começo deles foi muito difícil. Então, nós temos, eu fiz esse parênteses do padre do Loyola, e a gente vai voltar para o padre Quevedo, mas antes de voltar para o padre Quevedo, eu vou contar para vocês uma história, essa eu posso contar, que é da minha família, né? Não tem importância. Eu estudei sempre por vários livros, psicografia de Chico, de Divaldo, estudei muito a respeito da Inquisição. Tinha horas que eu tinha até, porque eu tenho a impressão que eu participei ativamente na Inquisição contra Jesus. É um compromisso grande que eu tenho mesmo, da minha alma, de refazer muitos dos equívocos que, como um padre jesuíta, eu cometi. E aí, gente, você sabe, né? Eu tenho 5 filhos e 2 filhos meus já estavam estudando no colégio, 3 filhos já estavam estudando no colégio militar. Colégio militar é uma escola de altíssima capacidade de ensino, maravilhosa, e é gratuita. Então, eu já tinha 3 filhos que tinham passado no colégio militar. E o meu 4º filho foi fazer a prova. E houve uma série de problemas durante a execução da prova, ou seja, ele não passou no colégio militar. E eu descendo em Belo Horizonte, uma avenida chamada Contorno, que ela passa rente ao lado do colégio Loyola. E eu entrei lá para conseguir uma vaga para o meu filho. Escola nenhuma, eu já tinha ido em várias escolas particulares, estava fora da admissão, falei, gente, eu tenho que dar uma escola boa para o meu filho. Aí, gente, parei para entrar, imagina o que eu vi na entrada da escola. A estátua do Santo Inácio. E aí eu lembrei, com a dor no coração, da Inquisição, isso tudo que eu estou falando para vocês. Fui lá atrás na história, lembrei de tudo. Sabe o que eu fiz, gente? Eu subi aquele gramadinho, abracei a estátua de Santo Inácio Loyola, falei, Santo Inácio Loyola, eu sei que o senhor foi um inquisidor muito cruel da igreja, mas sei que o senhor também foi muito correto, estudioso, fazia penitências, era o que o senhor acreditava. Mas a Inquisição não foi correta. Me perdoa. Mas olha, Santo Inácio, eu sei que eu não vou conseguir a vaga aqui na escola do senhor, porque eu já até perguntei antes de vir para cá, a secretária falou que não tinha vaga. Mas eu estou aqui, olha, só me perdoa. Eu acho que o senhor fez muita coisa difícil mesmo, e eu devo ter seguido em séculos seguintes o senhor. Me perdoa. Falei isso, gente, tive uma vontade, entrei na escola. Entrei, esqueci. Quando eu entrei na mesinha da entrada, eu falei, eu quero fazer inscrição para a 6ª série, não sei o quê, parará. Aí a moça falou assim, não tem vaga. Eu falei, moça, eu sei que não tem, mas deixa eu ir lá conversar com a secretária. A atendente falou, não pode. Eu falei, minha filha, por favor, eu acabei de abraçar o Santo Inácio Loyola ali fora e pedir a ajuda dele, não coloca obstáculo, não me deixa eu ir lá falar com a outra moça, eu preciso falar com a outra moça. Gente, eu não sabia porque que eu precisava de ir lá, não. Eu me deu uma vontade de ir lá numa secretaria mais interna do colégio. Quando eu cheguei lá, eu perguntei, tem vaga para a 6ª série? A moça falou assim, não, só tem para a 5ª. Aí, gente, uma outra pessoa lá de dentro falou assim, não, acabou de entrar no sistema, uma criança cancelou a matrícula, acabou de entrar uma vaga da 6ª série e eu consegui matricular meu filho. Então, ele foi estudar lá e eu, no começo, fui conhecer a orientadora pedagógica, ela amorosa, e um dia falei, meu filho vai estudar aqui, estou muito feliz. Falei para ela que eu tinha 5 filhos, que ele era o 4º, e eu ainda tinha a Ana Clara, a 5ª, que estava estudando numa outra escola. Ana Clara, eu nem cogitava essa questão do colégio militar. E aí, gente, um dia eu chego lá, ela me chamou e falou assim, seu filho veio cá conversar com a gente, ele foi falar que vocês estão passando umas dificuldades, ele não está conseguindo estudar direito por causa disso.
Eu falei assim, como dificuldade? Ele falou que ele é o temporão e que você só tem uma filha mais velha. Ele tinha tirado os 2 irmãos do meio e o mais novo para poder falar na escola de que ele tinha uma questão lá com a escola. Aí eu falei, não, expliquei a história da nossa família, muitos filhos. Aí ela falou assim, mas o seu filho é tão generoso. Você sabe por que ele está tendo problema aqui na escola? Porque todas as injustiças que ele vê acontecer, ele para o professor, ele não tem medo de falar. E outro dia ele viu um professor falando com muita rispidez com um aluno, e nós constatamos que era verdade, e ele foi muito amoroso com esse aluno, com esse colega, mas falou, olha, aqui nessa escola, os professores não dão conta de pessoas que pensam muito largamente. Olha só aí, gente, como é que a gente tem que estar ligada no bem. E aí, com o tempo, a gente retirou, a nossa história de vida mudou. Mas vocês observem que, mesmo conscientes da Inquisição, da interdição. Ô, Selminha, só um instantinho. Não parece com o teu filho, não, Selma? Não, deixa eu te falar. Esse você não conhece, minha Selma. Tá, não, é que eu tenho um filho igualzinho. Ah! Ele tem 12 anos hoje. Quantos anos? 12. Então fica feliz. O meu já tem 30. Consegui passar pelo período mais difícil. Mas, Selma, ele não quis entrar na faculdade. Ele fez 2 anos de direito e depois falou, não quero isso. Ele foi trabalhar com empreendedorismo, outras questões. Então, eu só estou fazendo essa parte, já que eu entrei nesse assunto que você falou, porque são espíritos muito lúcidos, justos, mas ainda muito rebeldes, entendeu? Eles querem, até a gente pode fazer 2 leituras, muita criatividade e rebeldia. A gente nem sabe identificar. Tem um livro chamado Crianças Índigo, é de um casal de psicólogos americanos. Se você colocar na internet Crianças Índigo, você vai encontrar. É muito interessante esse livro. Eu já li. Conhece? Conheço. Maravilhoso, Sandro. É Sandro que falou, né? Sim. Isso. Sandro, esse livro é maravilhoso. Então, Salma, vale a pena ler o livro Crianças Índigo, e aí depois você pega meu telefone, meu particular, o contato aí com a Zélia, porque eu posso, como psicóloga de transpessoal, dessas questões, te dar, a gente conversar, eu te dar uma orientação nisso, porque não só eu sou psicóloga, como eu tive que lidar com essas dificuldades com meu filho. Muito obrigada, muito obrigada. Isso, porque quando a gente consegue caminhar nessa direção, as coisas acontecem. Mas sabe o que a gente precisa de abrir mão? Por exemplo, a minha filha mais velha fez faculdade, estudiosa, passou no colégio militar, o outro filho, o outro. Então, a gente fica olhando os valores levantados pelo mundo, entendeu? Boas notas, bons na escola, etc. Esse filho meu não quis estudar, não é porque não é inteligente, ele não teve paciência com a faculdade, com as coisas, e é altamente criativo e com uma capacidade de empreendedorismo excelente, excepcional. Por isso que nós temos que fazer essa aceitação incondicional das questões da vida, entendeu? A gente tirar um pouco desses óculos, assim, realmente tirarmos os óculos com lentes embaçadas da interdição, isso tudo que Kardec está querendo dizer aí, das ideias pré-concebidas. Por que o Espiritismo quis ser interditado? Por pessoas que tinham ideias pré-concebidas. Então, a gente tem, aproveitando a temática da interdição, a gente não devia se interditar em relação aos outros, a todas as coisas que nos acontecem, entendendo que tudo o que nos acontece vem com
a aceitação de Deus, e que, como Deus é justiça perfeita e amor sublime, o que nos acontece com o nosso livre-arbítrio, a nossa participação, é o melhor para que nós possamos caminhar. Tá certo, gente? Então, vamos voltar ao Padre Quevedo. É isso, gente? Sim, estamos que ele dava até uma recompensa de 10 mil. Naquela época, ele falava em dólares, 10 mil dólares. Você se lembra? Ah, lembro sim. Para quem quisesse fazer mudar aquelas coisas todas de Quevedo, né? Isso. Então, por isso que eu trouxe. Para falar que o Quevedo ele é da ordem jesuíta, mas eu falo que ele pegou o pior dos jesuítas, né? Que ele foi um inimigo tenaz, cruel da doutrina espírita. Então... E foi forte, hein? Muito! Foi forte mesmo, e direto. Muito. O Quevedo, ele aparecia. Nossa Senhora! A quantidade... O que Quevedo perseguiu Chico Xavier, coitado. Muito, tinha um livro, vinha uma obra, mas muitas vezes. Hoje em dia, Zélia, nós vivemos ainda um momento de paz, porque essas perseguições elas não ocorrem mais, e as próprias escolas religiosas elas têm uma preocupação de não dar assim, a religião católica. Isso, eles estão preocupados em dar uma espiritualidade, falar da existência de Deus, falar da fraternidade. Por isso que é magnífico quando a doutrina espírita, em vários lugares dela, estabelece que não é fora da igreja, porque antigamente essa igreja que nós estamos nos referindo ao Auto de Fé de Barcelona, isso tudo era fruto de uma instituição religiosa que estabelecia fora da igreja católica apostólica romana não há salvação. Por isso que perseguiram os protestantes, os huguenotes, e aí por diante. Inclusive misturando o tempo todo a gestão política com a gestão religiosa, com a questão dos reinados com a espiritualidade. A igreja ela era quase que um outro reino, né? Era um reinado. Ser papa era quase que um título de imperador. Então, essas questões elas vão tendendo a esses laços enfraquecerem para que a verdadeira espiritualidade flua e nasça com essa tranquilidade. Eu gosto e até muito o Kardec, naquela época, ele falou, eles estão perseguindo, mas eles não sabem a propaganda que eles estão fazendo pelo próprio espiritismo. Porque todo mundo ficou curioso. Por que estavam queimando aqueles livros? Por quê? Você vê, na Espanha foi isso mesmo. A Espanha ela fez um verdadeiro trabalho de promoção, de propaganda para o espiritismo, isso mesmo. Porque quanto mais você proíbe, impede e fala que não pode, mais aquilo cresce. E todo mundo ficou procurando os livros lá dos espíritos que não conseguia, ficavam doidos para conseguir os livros dos espíritos. Não estou falando que lá na Tchecoslováquia era uma folha para cada lugar. Olha que coisa linda. Não é? Deixa eu vir aqui na minha colinha. Então, gente, eu queria... Chegamos, tem 5 minutos. Aí acho qualquer coisa, nós podemos continuar, viu, Thelminha? Você sabe disso, né? Até que essa parte não era grande, né? Ela tinha os parágrafos. Eu só quero voltar a trazer que essa frase, né? Nascer, viver, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei, e a morte deixou de existir. Em seu lugar, nova vida surgiu, porque nascer, viver, morrer, renascer, progredir sempre, é a inscrição do túmulo de Kardec na França. Então, nós temos que ter esta certeza
de que a doutrina espírita ela não é simplesmente mais uma filosofia. Ela não é a religião do futuro. Ela é o futuro das religiões, conforme que o Emmanuel fala no livro Consolador. Por quê? Porque não tem mais como o homem não aceitar os princípios básicos, que Deus é a causa primeira e primária de todas as coisas, que o espírito é o ser inteligente pensante do universo, e que esse espírito ele caminha por várias vidas, ou seja, a pluralidade das existências que a reencarnação, com essa maravilhosa certeza de que as manifestações mediúnicas permitiram que as vozes do além, ou seja, as vozes de todos os sábios, de todos os tempos, a gente vai encontrar Sócrates, Fénelon, São Luís, quantas coisas lindas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá assinado por eles. Então, que nós possamos internalizar essa força de paz. E que a gente possa... existe uma música, que eu não vou cantar porque não tem jeito, mas eu vou transformá-la em oração. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que ainda choras consternado. Ao silêncio da força que interpelas, volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde a ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em nós. Que assim seja.